minha gente. Estamos aqui começando mais uma conversa sobre literatura aqui com vocês no meu canal aqui. Aliás, inscrevam-se, aproveitem e se inscrevam no canal. Hoje eu vou começar falando de um poeta querido, de um grande amigo, parceiro, o querido Rubens Jardim. Ele mandou um bocado de livro para mim, todos eles com dedicatórias carinhosíssimas. Vou mostrar aqui alguns para vocês. Cantares da Paixão, de poemas. Mandou também o Lindolf Bell, 50 anos de catequese poética, organizado por ele. Mandou também os 3 volumes da coleção As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira. Essa coleção o Rubens organizou via internet, publicou esses 3 volumes apenas para consumo interno dele, e a Ribaçan, a editora, vai publicar brevemente todos os 3 volumes do livro da coletânea organizada por Rubens. E aí brevemente deve sair pela Ribaçan essa coletânea. O outro livro que o Rubens me enviou foi essa aqui, um livrinho que é uma espécie de antologia, como ele chama aqui, antologia de poemas inéditos. Um livrinho gostoso de se ler, gente. Vou até ler um poema aqui para vocês. Amor e espanto. Das poucas mulheres que conheci, nenhuma deixei de amar. Todas me conduziram aos espantos e aos espantalhos. Massa, né? Rubens é uma figura queridíssima. Rubens, muito obrigado pelos livros enviados. Mas hoje eu vou falar desse livro aqui, Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto, da escritora e historiadora paraibana Nádia Claudino, mais um lançamento da Ribaçan, editora desse ano. Já lá se vão 82 anos completados em julho desse ano da morte de Lampião e de Maria Bonita. Mas o mito criado em torno do casal de cangaceiros permanece até hoje. Livros, revistas, folhetos e cordel, documentários, músicas, enfim, toda uma indústria cultural se move para reproduzir, recriar e, o mais importante, manter viva na memória e no imaginário popular, com suas lendas e verdades, a história do casal de cangaceiros mais famoso que existiu. O livro Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto, a Ribaçan Editora 2020, não é apenas mais um que busca contar a história do casal. Nádia Claudino construiu uma obra capital para que não fiquemos refém dos mitos existentes na história do cangaço no Brasil. Fruto de sua dissertação de mestrado em História na UFPB, o livro intenciona trazer novas luzes sobre essa história que até hoje intriga historiadores, pesquisadores, jornalistas e o público em geral. Segundo conta a escritora na apresentação da obra, ainda criança teve o primeiro contato com o cangaço, descoberto através dos cordéis guardados em um baú de sua bisavó, no sítio onde ela morava. Lampião e Maria Bonita eram protagonistas da história. Recém-alfabetizada, li o livrinho todo rimado e fiquei sabendo da existência daquele mundo que explodia uma história de amor, pois a violência passou despercebida por mim. O heroísmo, a força de Lampião e a paixão de Maria Bonita afloravam no cordel. O título, infelizmente, apagou-se da memória. Conta. Ao longo de suas pesquisas, Nádia Claudino percebeu que a história do cangaço no Brasil sempre ficou marcada por 2 discursos antagônicos. Ou a mitificação das pessoas que viem e veem ainda os cangaceiros como heróis, ou a condenação pura e simples do legado de Lampião e de seus comandados. O livro de Nádia Claudino não põe panos quentes nesses discursos. Pelo contrário, como boa historiadora que é, a autora reproduz e ao mesmo tempo questiona esses 2 discursos exagerados. O livro mostra, com muito detalhamento, toda essa polêmica que aparece sempre quando se estuda o cangaço. Mas Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto,
Como o próprio título sugere, se prende na verdade à história da companheira de Lampião, embora não ignore as ações do chamado Rei do Cangaço. Como bem diz a autora, sua personagem falou, riu, cantou, gritou, chorou. Provavelmente falou muito de si e dos outros, mas sua fala se perdeu no tempo. Restam apenas fragmentos na memória dos que conviveram com ela. Portanto, tudo que conheço a seu respeito foi dito por outros. E isso é também um espaço de inquietude para mim, revela Nádia. Esses outros, conforme Nádia, dizem que Maria Bonita era mulher espirituosa, decidida, dada a aventuras. São tantos e tão diversos os discursos, amada ou odiada, nunca desprezada nesse sertão de discursos, para usar aqui a imagem geográfica da imensidão sertaneja. Em vista de tudo isso, minha pesquisa se constituiu em recolher textos que tratassem da cangaceira Maria Bonita e, a partir disso, pensar como esses discursos foram sendo construídos e perpetuados. Como tinha familiaridade com a literatura de cordel, procurei cordéis em que Maria Bonita fosse a protagonista. Cruzei os discursos dos versejadores com os textos dos memorialistas e especialistas do cangaço, para perceber as similitudes entre eles e de como foram construídos e difundidos no intuito da preservação e distribuição dos papéis sociais entre homens e mulheres no contexto do cangaço e em outros espaços sociais. Observa. Assim, dividida em 4 capítulos, a obra fala dos discursos, histórias e movimentos em torno do cangaço. Nesse caso, mostra como os discursos de violência do homem sertanejo e da violência contra as mulheres ajudaram a construir o mito em torno do cangaço, além de como esses movimentos ganharam os folhetos de cordel como uma das maiores inspirações para esse tipo de poesia em meados do século passado. O clímax dessa obra está, na verdade, no 3º capítulo, com narrativas sobre Maria Bonita e as muitas Marias existentes em uma só mulher. Nádia Claudino é detalhista e minuciosa ao contar aspectos da vivência das mulheres no cangaço, os discursos de beleza e sedução de Maria Bonita e como a companheira de Lampião teve sua história escrita no cordel. O último capítulo é o desenlace trágico dessa história, com a morte dos dois e o massacre de Angicos. Nádia Claudino age, na realidade, nessa obra, como um ombudsman do noticiário em jornais e da poesia em folhetos de cordéis sobre a trajetória de Maria Bonita, desde quando era apenas a Maria de Dona Déa, antes de se tornar a rainha do cangaço. Uma obra necessária para uma reflexão sobre os exageros da mídia e até da literatura em torno de nomes emblemáticos como o de Maria Bonita. Recomendo leitura para quem gosta de textos sobre o cangaço e sobre as tradições nordestinas. Um grande abraço, semana que vem estarei aqui de novo. Não esqueça, inscreva-se aqui no canal e acompanhe o que está sendo produzido de melhor na literatura contemporânea brasileira. Tchau.